Atos 18, 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso, diga fervoroso, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos e precisamos da Tua operação nessa manhã. Nós queremos aprender, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. E mesmo que nós não venhamos a receber nada, nós estamos aqui para Te adorar, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu peço, fala conosco nessa manhã. Fala aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, não aquilo que nós queremos ouvir, o que é bom para os nossos ouvidos e para o nosso ego, mas principalmente, Senhor, aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Mesmo que doa, mesmo que seja algo que vai nos levar a uma nova atitude, mesmo que seja, Senhor, algo que venha de encontro àquilo que nós estamos, Senhor, vivendo. Nós queremos, Pai, e precisamos das verdades da Tua palavra. Que o Senhor me use, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, glorifique o Teu nome através da minha vida. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Que nós possamos, ó Deus, entender, Pai. Por isso, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. E que assim nós possamos avançar edificados na Tua palavra, no Teu reino, sobre a rocha que é Jesus. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Então nós lemos aqui a apresentação de um homem de Deus. E esse homem de Deus se chamava Apolo. Apolo, ele era natural de Alexandria, era um judeu, e ele foi chamado, para esse ministério missionário, de pregação do Evangelho, de anunciação das obras do Senhor. Apolo, então, ele chegou a Éfeso, A palavra fala, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu. Que meio tempo? Era a viagem de Paulo. Paulo estava viajando, e ele, nesse meio tempo, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, fala a palavra que nesse meio tempo, Apolo chega a Éfeso. E na viagem que Paulo estava fazendo, ele deixa a Priscila e o Áquila em Éfeso. Por isso que nós lemos aqui o encontro entre Apolo, Priscila e Áquila. E Paulo segue viagem, e a história nos mostra, a apresentação de Apolo nos mostra algumas coisas importantes que nós precisamos extrair desse texto para que a gente possa viver esse fervor que nós declaramos, fervoroso. Apolo era um homem fervoroso. E esse fervor, nós como cristãos precisamos entender e precisamos viver. Muitas vezes nós falamos fervor, a pessoa é fervorosa, achamos que é aquela pessoa que rodopia, aquela pessoa que vive falando em línguas e vira de ponta cabeça e se joga no chão. Pode ser que essa pessoa seja de fato fervorosa. Mas Apolo era uma pessoa, era um homem completo, no sentido de ser versado nas Escrituras, ou seja, ele conhecia muito bem as Escrituras e também era cheio do Espírito Santo. Nós queremos conhecer as Escrituras e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, nós não faremos as obras que Apolo fez e depois, juntamente com o apóstolo Paulo, realizaram.
principalmente na igreja de Corinto, eles precisavam, eles tinham a necessidade de ser cheios do Espírito Santo para que pudessem fazer as obras que o Senhor estava comissionando a eles. O apóstolo Paulo, um desbravador, plantador de igrejas, escreveu as cartas principais aqui de Paulo: Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios, que é uma carta tão poderosa para nós que somos cristãos entender. Paulo escreveu aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma, e depois ele foi para Roma. Mas nós precisamos entender a necessidade do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por quê? Porque senão nós vamos andar pendentes para um lado só. Nós precisamos buscar o equilíbrio. E Timóteo é alguém que recebe também uma carta de Paulo, e Paulo fala lá em Timóteo, se eu não me engano, capítulo 1, verso 7, o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então esse espírito de equilíbrio, de poder, de amor, de equilíbrio está na nossa vida. E nós precisamos agora manifestar esse equilíbrio segundo o agir do Espírito Santo de Deus. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir penetrar os corações, porque é o Espírito Santo, através das nossas vidas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor quer me usar, mas o Senhor quer te usar. Amém? Amém. O Senhor quer nos usar. E porque Ele quer nos usar, Ele necessita, Ele pede que nós abramos a nossa alma, o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para trabalhar em nós e através de nós. Vários em nós que Ele faz, gera um através de nós. Então é uma obra que Ele começa na nossa vida, no nosso interior, uma obra de limpeza, de purificação, de transformação, uma obra de realmente avivamento em nós, para que depois Ele possa fazer através das nossas vidas. Eu falei que a luta que você está passando, ela será vencida, segundo a sua atitude de fé em passar por esse deserto. Por isso permaneça firme no Senhor. Não vai fazer igual o povo de Israel, que foi liberto do Egito, mas no deserto começou a reclamar, a murmurar, e demorou muitos anos para passar e para chegar na terra prometida. O Senhor tem promessas para nós, que nós podemos alcançar em um curto espaço de tempo, mas muitas vezes nós demoramos porque nós não nos atentamos, não compreendemos, não entendemos e não saímos desse lugar. Aí o entendimento e a compreensão do que o Senhor quer para a nossa vida virá através da nossa vida no Espírito. Não tem como, de outra forma não dá. E nós precisamos do conhecimento da palavra, para que assim nós possamos ser conduzidos pelo Espírito. E Apolo era fervoroso. Apolo era um homem completo. De um lado, versado nas Escrituras. De outro lado, cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse equilíbrio para que nós possamos realizar os propósitos dele através da nossa vida. Porque ele tem um plano maior, e para que ele possa realizar esse plano maior, ele faz com que nós vivamos um propósito. E o propósito vai depender da disposição do nosso coração. Corações dispostos e disponíveis são matéria-prima para o Senhor fazer com que propósitos e milagres e alvos dele sejam cumpridos através de nós. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Fervoroso é alguém de alta temperatura espiritual, inflamado pelo Espírito Santo, um homem completo, uma pessoa completa. Então, nós precisamos buscar essa completude no Senhor, o conhecimento da palavra e a presença do Espírito, o agir do Espírito, a liberdade do Espírito. Versículo 24 diz o seguinte, que ele era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo falava bem. Apolo, ele falava bem, ele era eloquente. E poderoso nas Escrituras era porque ele tinha o conhecimento necessário para que através desse conhecimento o Espírito Santo pudesse emanar poder através da vida dele. Então, que
nós possamos aprender com Apolo, e nesse primeiro ponto nós vemos, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras, um homem que conhecia as Escrituras e deixava o Espírito Santo, permitia que o Espírito Santo trabalhasse através da vida dele. Vamos aprender com a vida de Apolo. O verso 25 fala que ele era instruído no caminho do Senhor. Instruído no caminho do Senhor. Um homem que andava segundo a instrução da palavra, segundo a instrução do Espírito, segundo a instrução do próprio Deus, para que ele não se desviasse, para que não olhasse para a direita nem para a esquerda, mas que prosseguisse olhando para o alvo, instrução do caminho, das Escrituras. Ele tinha a Escritura como a sua bússola, ele tinha a Escritura como seu norte, e o Espírito Santo como aquele que dava e mostrava o caminho, direcionava a vida dele. Vamos aprender com a vida de Apolo, que era um homem fervoroso. Deus falou muito comigo quando eu li isso na palavra. Essa palavra fervoroso está na Almeida Revista Atualizada. Talvez a sua Bíblia esteja uma outra palavra, mas eu encontrei essa palavra e ela me chamou a atenção. Ela me chamou muita atenção. Um homem eloquente, um homem poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor. O que seria, né? Nós falamos um pouquinho, mas o que seria poderoso nas Escrituras? Olha que coisa interessante. As Escrituras, elas estão disponíveis para nós. As Escrituras estão aqui para que nós possamos mergulhar no conhecimento. As Escrituras, elas são o poder de Deus. As Escrituras, elas são a boca de Deus. As Escrituras são o manual da nossa vida. E nós temos disponível as Escrituras para nós. Agora, basta uma atitude nossa para também sermos como Apolo, poderosos nas Escrituras. Porque a libertação vem pela palavra. Efésios capítulo 5, verso 26 fala que fala da lavagem da água pela palavra. 25 ou 26. Lavagem de água pela palavra. A palavra nos lava, nos limpa, nos purifica. É a palavra de Deus que nos liberta. O entendimento da palavra vai nos levar a lugares que nós ainda não chegamos. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Uma vida no Espírito, uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada às coisas do Espírito, entendendo que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo que nós vemos, do que esse mundo que nós enxergamos. Como nós aprendemos com as crianças. Ontem começou toda aquela movimentação do fogo e tal, não sei o quê. E as crianças já começaram, é o Apocalipse. É o Apocalipse, é o Apocalipse. Mesmo que não seja o Apocalipse, é como se Deus estivesse falando, vai orar, vai clamar. Tem pessoas precisando das suas orações. Tem pessoas precisando do livramento. Tem pessoas precisando ouvir, ter o livramento de Deus através das suas orações. Então nós somos despertados o tempo todo pelo Senhor. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é um mundo que se movimenta o tempo todo. E tendo esse entendimento, nós vamos saber caminhar nessa terra pelo Espírito, através do mover do Espírito Santo de Deus, através da nossa vida. Nós dependemos do Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Ele era eloquente e poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele era preciso no ensino. Apolo era preciso no ensino. Então, vai uma orientação aqui para você. Não fale aquilo que você não sabe a respeito das Escrituras. Melhor do que isso, busque o conhecimento para que quando uma dúvida surgir, você possa sanar essa dúvida com a precisão do ensino das Escrituras. Muitas vezes nós somos questionados e eu preciso ter resposta para tudo.
Não, nós não precisamos ter resposta para tudo. Nós só precisamos ter o entendimento que a palavra tem resposta para tudo. E aí nós falamos qualquer coisa, nós podemos destruir o destino de alguém por causa de palavras malditas. Malditas no sentido de, não de maldição, mas de ser faladas de forma errada. Damos uma instrução que não se baseia na palavra de Deus e nós estamos achando que está tudo certo. Os nossos achômetros, eles nos atrapalham na nossa caminhada de edificação do reino de Deus. Você precisa se lembrar que você é um edificador, um cooperador de Cristo, um construtor de uma obra chamada Reino de Deus aqui na terra. E quando você dá uma instrução que não está baseada na palavra, você está fazendo um desserviço para o reino. Olha a nossa responsabilidade, olha a responsabilidade que nós temos mediante a palavra de Deus, diante do Senhor e no reino de Deus, em construir, através da instrução precisa da palavra, o reino de Deus nessa terra. Porque o reino de Deus, ele é movimentado pelo Espírito, mas ele é consolidado por pessoas. E quando as pessoas têm o despertar para Cristo e entregam a sua vida ao Senhor, o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. Nós que já conhecemos, precisamos assumir a responsabilidade de sermos propagadores do reino, e não propagadores de sofismas, propagadores de falácias, propagadores de coisas que não são verdade. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras e, com o conhecimento, propagar com precisão a palavra de Deus, como Apolo fazia. Então, se você é perguntado sobre alguma coisa, independente da área da vida, e você não sabe a resposta baseada nas Escrituras, não dê resposta. Ah, mas eu aprendi na faculdade, eu aprendi no curso. Mas a faculdade e o curso estava baseado na palavra de Deus? Porque não tem nada mais poderoso, não tem nada que substitua, não é nada mais poderoso, mas não tem nada que seja poderoso para nos dar direções quanto à palavra de Deus. E aí a gente está se baseando em especialistas, está se baseando em pessoas que fizeram um estudo baseado em outras pessoas falíveis, outras pessoas que também já morreram, outras pessoas que ela é mais sábia do que eu. Não, a sabedoria vem do alto e nós podemos ser sábios, mas que essa sabedoria esteja linkada, totalmente ligada à palavra de Deus, para que nós não venhamos a sair falando do que a gente não sabe. Quando eu não sei algo da palavra, eu falo, eu não sei, ou eu não falo nada, eu não opino, porque é melhor eu ficar calado e não falar aquilo que eu não sei, do que eu falar achando que eu sei, porque eu posso destruir uma vida, eu posso cancelar, eu posso atrapalhar a obra de Deus na vida de uma pessoa, eu posso atrasar o processo de Deus na vida de uma pessoa. Por isso, estejamos preparados e 100% firmados na palavra de Deus. Não tem problema você não saber tudo. Nós nunca saberemos tudo de todas as coisas. O problema é quando nós não sabemos e não pedimos ajuda. O problema é quando nós não sabemos e não perguntamos para ninguém. Sabe o que é isso? Isso é orgulho. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, vencer o orgulho e sermos humildes o suficiente para falar, eu não sei, eu preciso perguntar. Eu preciso questionar, eu preciso saber, eu preciso buscar conhecimento. Por quê? Porque preparados nós vamos instruir com precisão, como Apolo fazia. Instruir com precisão. Nós estamos tendo as aulas aos sábados com o professor Ed Wagner. E a aula sobre seitas e heresias eu já ministrei várias vezes. Mas, meus irmãos, quantas coisas novas eu estou aprendendo. Muitas coisas novas eu estou aprendendo. E a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente sempre vai ser um eterno aprendiz. E vamos aprender com o Senhor. Assim como tem coisas que eu sei que Ele não sabe. E eu dou uma instrução, e Ele acata a instrução, Ele dá uma instrução, eu acato a instrução. E nós vamos ver que Paulo e Apolo trabalhavam dessa forma.
trabalhavam dessa forma. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo perguntando quem é Paulo e quem é Apolo. Depois nós podemos ler essa passagem. Um lança semente, o outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Nós somos um corpo. E nós, como corpo, precisamos entender que nós somos úteis quando nós nos ligamos um ao outro. E cada um tira proveito, no bom sentido, do conhecimento, da vida espiritual, das experiências principalmente que o outro já viveu. Porque as experiências que você está vivendo vai ser conhecimento para você abençoar outras vidas. E não se esqueçam, o propósito de vida que o Senhor tem para você está diretamente ligado às lutas que você tem passado. Diretamente. Entendeu? Diretamente ligado. Você vai ser pós-graduado no assunto que você está vivendo. Faculdade nenhuma vai poder te ensinar só o que você tem vivido. E isso é material de edificação do reino de Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, se alegrem nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Com a sua experiência você vai ser anunciante da esperança, e a nossa esperança é Jesus. Com a sua experiência você vai falar, peraí, eu já passei por isso. Senta aqui, vamos conversar. Não, você está fazendo errado. Você não deve fazer dessa forma. Você deve fazer de outra forma. E assim nós vamos edificando o reino de Deus. Edificando o reino. Ser instruído, ou instruir com precisão a respeito de Jesus, é conhecer a Jesus. Como que eu posso falar de alguém se eu não conheço? E até se eu conheço, e aconteceu alguma coisa com a pessoa, eu ouvi falar, eu não posso falar que aconteceu, se eu não tiver 100% de certeza. São aí que surgem as fofocas, o telefone sem fio. Não, nós precisamos ter responsabilidade. Responsabilidade no reino, como edificadores do reino. Se você ainda não se enxerga como um edificador, o Senhor está te chamando a atenção nessa manhã. Você é um edificador do reino de Deus. E você tem essa responsabilidade. Quando você for indagado, quando você for perguntado, quando você for conversar com alguém sobre qualquer assunto, entenda que você é um edificador do reino. E como edificador do reino, você não pode falar qualquer coisa. Você tem que falar tudo baseado na palavra de Deus. Uma vez nós estávamos aqui, naquela semana, acho que foi naquela semana de oração, que nós oramos. Foi uma quarta-feira de manhã. Uma quarta-feira de manhã estávamos orando, e eu vi que no final da oração chegou uma pessoa, uma mulher, sentou lá no fundo. E aí ela veio, acabou a reunião, ela veio falar comigo. Falou, você que é o pastor? Sou eu. Eu estava passando pela avenida ali, eu vi a placa, me chamou a atenção, identidade, me chamou a atenção. Eu vim aqui para falar com você que eu sou especialista em alguma coisa relacionada ao entendimento da vida. Não vou lembrar agora. Eu queria oferecer os meus serviços para vocês. Porque eu dou palestra sobre o entendimento, a pessoa vai saber se entender, vai conseguir se entender. Falei, baseado no que você faz isso? Não, a astrologia está aí, então os signos nos dão as direções, porque cada pessoa tem um elemento. Então, por exemplo, eu sou terra, você pode ser fogo, a pessoa pode ser água. E eu falei, não. E eu ministrei a palavra para ela. Ela ficou meio brava comigo, sei lá, meio chateada, né? Tchau, muito obrigado, foi embora. Mas eu trouxe luz. A luz vem através do conhecimento da palavra de Deus. E quando nós trazemos luz, as trevas não permanecem. Tanto que ela foi embora. Quando nós trazemos luz, as trevas não permanecem.
E a luz está na palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, nós precisamos ter responsabilidade com a palavra de Deus e com as instruções da palavra. Quantos são os conhecimentos que nós temos? Na internet hoje tem curso de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Curso de como pentear o cabelo. Né? Curso de tudo que você imaginar. Nós precisamos ter responsabilidade e ter compromisso com a palavra, para sermos edificadores do reino e instrutores precisos a respeito de Jesus. Continuando o versículo, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, na verdade, Apolo ele tinha pouca experiência. Olha que interessante. Apolo conhecia o batismo de João, mas não tinha muitas experiências espirituais. E por causa disso, continuando, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Então outra coisa que nós precisamos ser é ousados, segundo o conhecimento que nós estamos recebendo. Segundo o conhecimento que nós estamos recebendo. Não é ser ousado segundo o que eu acho. Não é ser ousado segundo o que eu aprendi em outros lugares. Quando eu falo em outros lugares, é lugares fora da palavra. Não estou falando do lugar físico. Não é segundo o que eu aprendi dos livros que eu li, de pensadores, de filósofos e de escritores que são renomados e que são reconhecidos mundialmente. Não tem outro mais renomado e mais reconhecido mundialmente quanto o Senhor Jesus. E de todos os criadores de religião, aliás, todos os criadores de religião morreram. E Jesus vive e viverá eternamente. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. E uma pessoa que fez um sacrifício salvífico. Um sacrifício que foi feito na cruz para que nós pudéssemos ter salvação. Nós quem? Os crentes? Não. Todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso, nós precisamos assumir a responsabilidade de conhecer as Escrituras, transbordar as Escrituras na vida das pessoas, para que as pessoas passem a crer em Jesus, entreguem a sua vida a Jesus e vivam uma nova vida em Cristo. Não somente nessa terra, mas também tenham a garantia da eternidade. Jesus está voltando. E se nós não nos posicionarmos nesse tempo para buscar o conhecimento, para buscar o entendimento, para buscar realmente saber a cada dia mais, nós vamos fazer esse desserviço ao reino de Deus. Vamos atrapalhar a obra de Deus. E nós não podemos atrapalhar, pelo contrário, nós somos construtores e cooperadores do reino. Por isso, tome uma atitude de buscar de fato conhecimento. Nós ofertamos conhecimento. De terça-feira no GC, nós falamos sobre assuntos específicos. Aos sábados, nós falamos sobre assuntos específicos, estudando a palavra de Deus. Busque. Tenha uma atitude de buscar o conhecimento. Eu acho muito forte quando, por exemplo, Itamar vem e fala que a mãe dele levava eles a tantos quilômetros de distância e com um marido que não era convertido e falava, 11 horas eu quero almoço na mesa, então ela já deixava o almoço preparado antes para poder ir na igreja. A pé, estrada de chão, e cumpria todas as suas obrigações com o Senhor, porque tinha essa disposição no coração de buscar o conhecimento, de edificar os filhos na palavra, no caminho. E às vezes cai uma chuva e a gente não vem na igreja. Às vezes a gente está muito cansado. Quantas vezes eu estou muito cansado, mas eu vou do mesmo jeito, o Senhor renova minhas forças, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o nosso corpo vai sentir mesmo.
Se a gente fizer muito, o corpo vai sentir, mas o Espírito quer. E aí a gente vai, alimenta o Espírito e vem renovo sobre a nossa vida. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, buscar o conhecimento. E aliás, ver, analisar aonde nós estamos buscando conhecimento. Porque oferta de conhecimento tem de monte na internet. Título de pastor, todo mundo tem. E aí você entra no YouTube e é pastor, eu vou ouvir a palavra. E aí tem uma torção da palavra. E você que não conhece a palavra, ou se você não conhece a palavra, você vai ser levado por vento de doutrina. Mas quando nós nos dispomos a buscar o conhecimento da palavra, nós vamos ter firmeza, os pés consolidados no reino de Deus. A dona Beth, uma vez ela foi ouvir um pastor no YouTube, ela mandou para mim: pastor, analisa aí para mim. Eu olhei, era quase 3 horas de vídeo. Falei: vou analisar, dona Beth, pode deixar. Não, dona Beth, está tudo em ordem, pode assistir. Então, analisar o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos buscando, o que nós estamos, aonde nós estamos pisando. Amém? Ele falou ousadamente, ele estava cheio do Espírito, ele tinha essa ousadia, ele tinha essa intrepidez no Espírito para anunciar a palavra de Deus. Nós vamos ter o conhecimento da palavra, mas cheios do Espírito, nós vamos ser ousados nas mãos dele, usados nas mãos dele, intrépidos do Espírito para anunciar as verdades da palavra. Quem conhece o Pietro aqui? Alguém conhece o Pietro aqui? Pietro é tímido ou não? Semana passada ele pregou o evangelho com um rapaz que ele nem conhece na escola e o rapaz aceitou Jesus. Falei: é da sua classe? Não. Mas Deus me tocou, eu fui lá, falei com ele e ele aceitou Jesus. Intrepidez do Espírito, ousadia. É isso, o Espírito Santo faz isso conosco. O Espírito Santo nos usa da forma que ele quiser. Ousadia. Quando nós somos ousados, nós não permitimos que a timidez tome conta da nossa vida. A palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele está vencendo isso. E nós também precisamos vencer. Porque às vezes nós não somos tímidos, mas nós recuamos porque precisamos de ser aprovados. A necessidade de aprovação nos reprova diante de Deus. A necessidade de aprovação diante dos outros nos reprova diante de Deus. O que será que vão pensar? O que vão falar? O que vão zoar com a minha cara? Pregue a palavra, fale do Senhor, mas para você ter ousadia e intrepidez, você precisa estar mergulhado nas águas do Espírito. Mergulhado nas águas do Espírito. Agora, como nós vamos falar de algo que nós não conhecemos? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, buscar o conhecimento. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui com Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, cristãos mais maduros, estão ali e ouvem o que Apolo estava pregando. O que eles fizeram? Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram no caminho de Deus. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos ser humildes e entender que nós seremos a cada dia mais abençoados se nós formos humildes para receber o conhecimento. Receber o conhecimento. Apolo era esse homem fervoroso, versado nas Escrituras, cheio do Espírito Santo, e quando ele pregou ousadamente na sinagoga, Priscila e Áquila falavam: peraí, tem alguma coisa que nós precisamos ajustar ali. Apolo, por favor. Levaram ele no canto e falaram: Apolo, aquilo que você falou não é assim, assado. E às vezes a gente fala para alguém alguma coisa da palavra que não está certo, que precisa ajustar, e, meu Deus do céu, parece que matou alguém. Que isso? Por quê? Porque nós precisamos de humildade para receber. Humildade, eu sempre falei o seguinte:
Senhor, abençoa as crianças, porque as crianças é o futuro da igreja. Não fala isso. Aí o Beni estava aqui um dia, eu, Senhor, abençoa as crianças são o futuro da igreja. Acabou o culto, o Beni me chamou. Rodrigo, quando Moisés estava lá lutando para libertar o povo, uma das coisas que falou a propósito pode levar, mas deixa as crianças comigo. Então as crianças não são o futuro da igreja, as crianças são a igreja do hoje, elas são preciosidades. Por que será que Faraó queria ficar com as crianças? Porque as crianças são especiais, a igreja precisa das crianças, as crianças são a igreja de hoje. Amém. E aí, eu recebi esse conhecimento, esse entendimento, agradeci, dei um abraço, um beijo nele. E a partir daquele momento eu mudei a minha fala. Falei, as crianças são a igreja de hoje. Com entendimento através da palavra, recebendo instrução de alguém mais experiente e tendo a humildade de reconhecer. Obrigado, eu precisava entender isso, eu não entendia dessa forma. Por quê? Porque eu aprendi de uma forma diferente. Ah, mas aprendeu na igreja? Aprendi na igreja. Então nem sempre o que nós aprendemos vai servir para que seja uma verdade absoluta daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos rever algumas coisas e permitir que o Espírito Santo faça essa obra de ajuste na nossa vida. Por quê? Porque é tudo para a glória dele, não é para a nossa. Nós não podemos querer glória para nós não podemos querer reconhecimento, nós não podemos querer achar que nós somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas zelosos pela palavra, zelosos pelo reino, zelosos pela pregação do Evangelho. E assim, como corpo de Cristo, nós vamos caminhar na sabedoria do Espírito. Então, ele era humilde. E Jesus nos fala, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E aí a gente aprende que a humildade, que é a matéria-prima da autoridade espiritual, quando o Senhor encontra humildade em nós, Ele vai nos dar mais autoridade. E com mais autoridade nós vamos pregar a palavra de Deus com muito mais eficácia. Os frutos virão com muito mais força. Nós não teremos muito mais dificuldade em ver frutos sendo gerados através da nossa vida. Por quê? Porque a humildade nos leva a esse lugar de autoridade. E quando nós pregamos a palavra e vivemos a palavra, a pregação é a nossa vida, as pessoas olham para nós e elas se rendem a Cristo. Se rendem a Jesus. Teve uma moça que aceitou Jesus, que viu uma outra, o que Jesus tinha feito na vida dela. E ela falou, onde você está indo? Estou indo em tal igreja. Então eu quero ir com você. Eu não estou citando nomes, para não expor. Mas é assim que funciona. Eu vi a vida de alguém, meu Deus, o que está acontecendo? Ela está indo numa igreja, eu quero ir junto, eu vou junto. E aí entregou a vida para Jesus. Autoridade espiritual. Por quê? Humildade. Então aprendamos com Apolo, aprendamos com Jesus. Porque Jesus aprendeu porque Apolo aprendeu com Jesus. Não Jesus aprendeu com Apolo. Amém? Amém. Amém? Amém. Vocês estão se sentindo bem? Sim. Bem? Está tudo bem? Está frio? Frio? Meu Deus, o fogo do Espírito passa nessa igreja. Está frio não. Oh Senhor maravilhoso. Então, Priscila e Áquila, eles expuseram o caminho de Deus com mais exatidão. Apolo, você falou uma coisinha ali. Não foi legal, tá bom? Você falou que as crianças são o futuro da igreja, Apolo. Não, Apolo, as crianças são a igreja de hoje. Apolo humildemente aceitou a correção e avançou. E 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Ah, meus irmãos. E aí, depois de dar uma demonstração de humildade, a autoridade sobre a vida dele fez com que caminhos fossem abertos. Ele foi recomendado aos irmãos de Acaia. Então, houve uma abertura de portas. A nossa vida no Espírito, a nossa vida de responsabilidade com a palavra vai abrir portas para a pregação do Evangelho. Portas. Nós pregamos o Evangelho na Paz,
Nós vamos pregar o Evangelho no asilo, em breve. Casas são abertas para nós pregarmos o Evangelho. Então as portas vão sendo abertas para a entrada do Evangelho. O hospital recebe pastores, pessoas que vão lá fazer capelania. E quantos são os lugares que as portas estão fechadas para a pregação do Evangelho? Cabe a nós avançarmos como igreja, entendendo que essa autoridade vai fazer com que as portas sejam abertas, segundo a nossa humildade, segundo a nossa disposição. Tendo chegado, auxiliou muito. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Apolo então nos ensina que ele era disposto. Ele auxiliou muito, ele ajudou muito, ele trabalhou muito, ele serviu muito. Nós precisamos ter esse coração disposto, disponível, para poder servir o reino de toda a nossa vida, do nosso coração. Às vezes nós somos promovidos no mundo espiritual, né? E a gente acha que não precisa mais fazer nada. Meus irmãos, nós sempre seremos servos do Senhor. Sabe por que a gente acha que não precisa mais fazer nada? Porque a gente acha que a gente serve uma instituição, acha que serve o pastor. Não, nós servimos a Cristo. E quando nós entendemos que nós servimos a Cristo, nós vamos estar disponível e disposto para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, ele tinha disposição, ele auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, aqueles que eram novos convertidos, que tinham recebido a graça e mediante a graça tinham crido na pregação do Evangelho. Ele auxiliou muito, ele ajudou muito, ele ensinou muito. Por quê? Porque ele era fervoroso, ele conhecia a palavra e ele era cheio do Espírito. Por isso ele tinha condições de auxiliar, de ajudar, de conduzir, de realmente consolidar a palavra na vida dessas pessoas. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Como que Apolo convencia publicamente os judeus? Provando pelas Escrituras que Cristo é Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então não era Apolo que convencia, era o Espírito Santo que agia através da vida de Apolo. Porque é só o Espírito que convence do pecado. É só o Espírito. E se nós não estivermos cheios do Espírito, a nossa pregação não vai surtir efeito, não vai penetrar os corações, não vai mudar as vidas. E para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar. Eu preciso me lançar aos pés de Jesus em oração. Em oração. Ai, glória a Deus. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio que Paulo falou para Timóteo, ou algumas versões falam da moderação. Eu estava conversando com o Ed esses dias lá no GC, e eu falei para ele, a gente estava conversando sobre esse equilíbrio entre a pregação da palavra e o agir do Espírito, a palavra e o poder de Deus em equilíbrio, os dons espirituais sendo manifestos e fluindo no meio da igreja. Nós precisamos viver isso, viver os dons do Espírito, viver a manifestação do Espírito Santo, para ser fervorosos, completos como Apolo era. E a gente conversando e falando sobre isso, eu falei, Ed, na declaração de fé da igreja, nós temos como parte do propósito, da visão e da direção que Deus nos deu, o equilíbrio entre palavra e poder. E a gente usou Êxodo capítulo 25, no verso 31, que diz o seguinte: farás também, aqui o que acontece? Deus estava instruindo Moisés na construção do tabernáculo e na confecção dos utensílios do tabernáculo. E quando ele vai falar do candelabro, né, ou a menorá, que é aquele castiçal com seis velas, sabe aquele assim? Né? Acho que vocês entenderam. Ele dá essa instrução: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará esse candelabro.
o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lábios, 3 de um lado e 3 de outro. E aí ele continua falando. E uma das coisas que ele fala é que em cada haste vai ter vão ter 3 amendoeiras. Em cada haste 3 amendoeiras. E aí a gente entende o quê? Que se eu pegar 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro, o candelabro é a representação do Espírito Santo de Deus. O candelabro, a menorá, é a representação do Espírito Santo de Deus. Se eu pego 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, com 3 amêndoas em cada haste, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 dons de um lado e 9 qualidades do fruto do Espírito do outro lado. O fruto do Espírito fala do quê? Da palavra, do caráter, daquilo que Deus faz dentro. Os dons falam do quê? Daquilo que eu recebo do Senhor e que tem que ser um rio que flui, que passa por mim e que chega na vida de outras pessoas. Então, o Ed projetou aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Amém? Essa é a menorá. 9 e 9. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos 9 dons apresentados por Paulo. 9 dons do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, 23 fala do fruto do Espírito, que são 9. Não os 9 frutos, é um fruto só com 9 qualidades. É como se fosse uma mexerica com vários gomos, com 9 gomos. Isso fala do quê? Do caráter do crente, do conhecimento da palavra, ser versado na palavra, ser mergulhado na palavra, conhecer as verdades da Escritura. Isso gera o fruto do Espírito. E de outro lado, o dom que nós recebemos, dom é presente, nós recebemos um presente do Senhor e agora nós temos que servir o reino. O Senhor faz dentro através da moldura do caráter, mas Ele faz fora através da manifestação dos dons. O que nós recebemos, nós não retemos, mas nós transbordamos na vida de outras pessoas. E o nosso caráter vai ser moldado segundo as Escrituras, mas os dons eles serão manifestos segundo a nossa vida no Espírito. Isso é ser fervoroso. E ser fervoroso é uma instrução, uma ordem do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12. Verso 3, se eu não me engano, eu quero abrir só para ler essa parte. Romanos 12, verso 11. Não é 3, não é 11. Romanos capítulo 12, verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede, ele está dando uma ordem. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É como Paulo estivesse falando o seguinte: conheça a palavra, mas busque os dons do Espírito. Conheça a palavra, mas busque o Espírito Santo. Conheça a palavra, mas seja cheio do Espírito Santo. Não permita que a sua vida ela estacione ou pare no conhecimento, mas permita que esse conhecimento te leve à vivência e à fluência dos dons. Paulo fala, se você busque diligentemente os dons, nós precisamos buscar os dons, nós precisamos buscar essa manifestação dos dons através da nossa vida. O Senhor tem dons para nos entregar e nós muitas vezes não buscamos por vários motivos. Mas o Senhor está nos trazendo essa palavra porque nós precisamos ser fervorosos, completos. Equilíbrio entre palavra e poder, equilíbrio entre caráter e dons, equilíbrio entre aquilo que mexe dentro e aquilo que vai ser exposto para que o reino seja estabelecido. Porque se eu tiver os dons, mas não tiver caráter, Jesus fala, naquele dia, muitos chegarão e falarão, Senhor, mas eu falei em línguas, eu expulsei demônios, eu curei. Jesus falará o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uau! Por quê? Porque falta uma parte.
E essa parte é a palavra. Não adianta a gente ver, tem muita gente que vai atrás de lugares que tem gente que tem o dom de revelação. Paulo não fala de dom de revelação. Paulo fala de profecia. Paulo fala de discernimento de espírito, palavra de conhecimento. Não, porque tem o dom da revelação. Aí vai. E fica pingando num lugar, no outro lugar, num lugar, no outro lugar. E não finca as raízes. Porque nós só vamos crescer como árvores plantadas junto ao ribeiro se as nossas raízes estiverem bem profundas para receber o nutriente necessário para o nosso crescimento. Eu não estou falando que, deu tempo, eu vou mudar de denominação, deu meu tempo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós não firmarmos a nossa vida no Senhor, entendendo os tempos que Ele tem. Entendendo os tempos que Ele tem. Então, olha que interessante, Paulo falando aos romanos, sejam fervorosos. Sejam fervorosos. Nós precisamos buscar esse equilíbrio entre palavra e poder. 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios 3, verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quem é melhor? Melhor é Cristo. Quem é melhor? Melhor é Jesus. Porque nós somos um. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Jesus não vai arrebatar o Rodrigo. Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus vai arrebatar a sua noiva. É o encontro nupcial. É o noivo encontrando-se com a noiva nos ares. E nós precisamos estar em unidade como igreja para estarmos todos olhando para o mesmo foco, com o mesmo foco para o mesmo alvo. E quando Jesus voltar, nós subiremos como igreja. Ele quer encontrar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, adornada. Adornada. Nós não somos pecadores, nós somos santos que lutam contra o pecado. Porque às vezes nós damos desculpa que somos pecadores para poder pecar. A palavra de Deus fala, sede santos como eu sou santo. Então, se a palavra de Deus fala para eu ser santo, por mais que a natureza pecaminosa me persiga, eu vou ser santo e vou lutar contra a natureza do pecado. E não vou ser facilitador das trevas, mas vou ser facilitador do reino de Deus. Então, meus irmãos, que sejamos fervorosos, que sejamos conhecedores da palavra, e que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu aprendo todos os dias com vocês. Aprendo todos os dias. Alguém me dá uma palavra, me manda uma palavra, me faz uma oração, fala de algo que está passando, e aí eu tenho a oportunidade de orar, e o Senhor me revela algo, e aí Ele me ensina algo novo. Terça-feira eu aprendi muito com o que aconteceu, estou buscando entender algumas outras coisas. Então, eu aprendo muito com cada um aqui, com cada um. Com cada um, nós precisamos ter esse coração, que somos um. E se nós entendermos que nós vamos aprender, pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Você tem experiência. Ninguém pode contar da sua experiência melhor do que você. E aí a gente vem para a palavra, e as experiências que nós temos
com a palavra de Deus, meus irmãos, o reino avança. O reino avança. Então eu posso instruir, eu posso auxiliar, eu posso ensinar, eu posso ajudar. Nós podemos fazer isso, nós somos um. Como Paulo disse, Apolo e eu somos um. Somos um e a glória é de Deus. Não somos melhores. Aliás, quando chamaram Jesus de bom, ele falou, não, bom é meu Pai. Se Jesus falou que bom é o Pai, quem sou eu para falar que eu sou bom? Eu não sei, sabe o que? Nada. Nada. E se eu continuar entendendo que eu não sei nada, eu a cada dia vou saber mais. Você entende isso? Por quê? Porque o entendimento de que eu não sei nada me dá espaço para aprender mais. Quando eu acho que eu sei tudo, eu não preciso mais aprender. Não preciso mais. Eu já li de Gênesis e Apocalipse, agora já sei tudo. Não, a palavra é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito, juntas e medulas. O que é capaz? Qual é o ser humano capaz de separar alma e espírito? Fala para mim. A Marcela está com o Benício na barriga, e aí ela concebeu, está lá, gestante, e o Gui foi e colocou a alma do Benício no Benício. O espírito, o Gui soprou lá no umbigo da Marcela, o espírito do Benício. Está lá, o Benício está sendo formado. No físico ele foi formado naturalmente, a alma o Gui colocou nele, e o espírito que soprou nele. É assim? É assim que é feito um ser humano? Quem é capaz? Quem é capaz? Quem é capaz de entender, de saber, de conhecer o interior do homem? Quem é capaz de criar o homem? Quem é capaz de colocar alma no homem? Quem é capaz de colocar espírito e soprar o espírito? É só Deus. É só Deus. A palavra de Deus fala que Ele sonda os nossos corações. Salmo 139. Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece. Ainda a palavra não chegou à boca, Ele já sabe. Ele já conhece. O nosso deitar, o nosso levantar, todas as coisas Ele conhece. Quem é capaz de conhecer o interior do homem? Só Deus é capaz. Só Deus sabe. Por isso, entenda que você é um cooperador do reino. Cooperador do reino é aquele que tem disposição para fazer o que o Senhor quer que faça. Cooperador do reino é aquele que permanece na presença, sabendo que sempre será o quê? Ele fala aqui, edifício de Deus sois vós. Um edifício que está sempre em reforma, sempre em construção, sempre recebendo um tijolinho novo, e sempre colocando um tijolinho novo no reino, edificando o reino para a glória de Deus. Sejamos como Paulo, sejamos como Apolo, sejamos como Cristo. A minha oração é que essa palavra ecoe durante muitos e muitos dias. Que essa palavra realmente faça diferença na sua vida, no que se diz respeito ao posicionamento de responsabilidade com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Nós somos privilegiados, meus irmãos. Temos liberdade em conhecer a palavra, temos liberdade em pregar a palavra, temos liberdade em ajudar outras pessoas. Somos privilegiados. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado.